Olá, eu sou a Lais e vocês estão no Bom de História, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que é o teatro experimental do negro no Brasil. Por que eu decidi trazer esse tema? Primeiro porque eu quis, porque é um assunto que eu gosto de falar, e segundo porque eu acho que, como tudo que a gente tem feito aqui no canal, né, sempre trazemos temas que a gente tenta analisar ele num contexto mais presente, mais atual. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com o Teatro Experimental do Negro. Eu acho que ele tem uns gatilhos bons pra gente pensar esse tempo presente. E uma sugestão, que já vou deixar aqui no começo do vídeo, é que vocês assistam Amarelo, do Emicida, que tá no Netflix. E pra quem assistiu, acho que talvez vai conseguir sacar mais ou menos de o que eu vou falar aqui, porque ele fala, né, ele cita o Teatro Experimental do Negro, Abdias do Nascimento, que é o fundador desse movimento. Ele cita isso no documentário e é muito legal o documentário. Então, se você não assistiu ainda, assiste o primeiro vídeo aqui, entende um pouco o que é o Teatro Experimental do Negro, depois você vai lá e assiste o maravilhoso documentário do Emicida. É isso, então vamos logo pro vídeo. Bom, o Teatro Experimental do Negro, então, ele vai surgir em 1944. Vai ser fundado pelo Abdias do Nascimento, que é um escritor, dramaturgo, ator incrível. Ele é muitas coisas, é um ativista, é um intelectual, ele é tudo, assim, maravilhoso, completo. E ele vai criar esse movimento, então, em 1944, com um objetivo muito específico, assim, e que diz muito sobre o que é todo esse movimento, que é até difícil de definir em uma só palavra, assim. Mas o objetivo principal do movimento, então, é valorizar o negro no Brasil a partir da educação, da cultura e da arte. E a gente vai entender mais ou menos como esses três mecanismos aí estão funcionando dentro do teatro experimental. E o que vai motivar, então, o Abdias do Nascimento a fundar esse movimento, a investir nesse projeto? Inicialmente, ele estava lá no Peru, assistindo a uma peça chamada O Imperador Jones, que é escrita pelo... Eugênio Nel, uma coisa assim. Eu vou colocar o nome dele aqui, não vou estar sabendo, não vou estar entregando o nome dele aqui agora. Mas enfim, ele escreveu essa peça, e nessa peça o protagonista, né, o personagem principal da história, na obra original, é um homem negro, porque afinal de contas a história trata, a tragédia, né, trata da história desse homem chamado Brutus Jones. Ele acaba de receber a alforria dele, ele é agora um homem livre, e ele tenta se adaptar dentro desse contexto novo, que é extremamente hostil. Apesar de ter ali concedido essa liberdade para ele, é um espaço social que não aceita, e não aceita a presença dele, né? Então a tragédia acompanha os desafios, enfim, toda a complexidade que é a existência desse homem negro em uma sociedade que não aceita a presença dele ali. E o que aconteceu então nessa peça no Peru que fez com que o Abdias falasse: bom, eu acho que eu quero criar um movimento aqui que vai abalar um pouquinho as estruturas? O que acontece é que quem estava protagonizando a peça era, na verdade, um homem branco pintado de preto. A famosa blackface, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento aí, que é extremamente condenável, porque vem justamente desse contexto, né, histórico, em que os atores, atrizes pintavam-se de preto para poder representar pessoas negras no cinema, justamente porque essas pessoas não tinham o direito, ou não era aceitável, ou não era permitido que elas ocupassem papéis importantes nas representações artísticas, seja no cinema ou no teatro, assim. Então, geralmente as pessoas negras, de fato, né, elas participavam do teatro ou do cinema com papéis de coadjuvante ou por trás das câmeras, mas nunca dentro de um papel principal, mesmo que o protagonista da história fosse um homem negro, como no caso do Brutus Jones, né? Quando Abdias assiste essa peça, ele pensa: bom, o que na real acontece então no meu país? Porque afinal de contas, ele estava no Peru, que vivencia um outro contexto, né, de racismo, assim como os Estados Unidos vivenciam um outro contexto. E aqui no Brasil, especialmente na década de 40,
existia fortemente o discurso da democracia racial. E o Abdias, ele começou a refletir sobre isso, a questionar um pouco isso. Ele pensou, bom, se no meu país existe essa ideia de uma democracia racial, e aqui eu vou abrir um pequeno parênteses, assim, pra quem não sabe o que é democracia racial, basicamente, assim, bem basicamente mesmo, a gente pode gravar um vídeo depois pra explicar melhor isso, mas basicamente a democracia racial consistia na ideia de que porque somos miscigenados, porque temos diferentes, né, colonizações e diferentes etnias aqui, e porque somos cordiais, porque somos hospitaleiros, nós convivemos bem com as diferenças raciais, o que não é verdade de fato, né? Nós não convivemos bem com a diversidade étnica e racial, a gente já sabe disso, mas naquele momento em específico se sustentava muito essa ideia de uma democracia racial e buscava se justificar essa democracia racial das mais diversas formas. E isso tem um porquê, isso tem um propósito. A ideia de uma democracia racial servia para alguma coisa. Vamos pensar que a gente está vivendo aí num país, a gente vive até hoje num país que é estruturalmente racista. Então, tentar, assim, camuflar a discriminação, o preconceito e a violência de origem étnica e racial era até de um certo ponto estratégico para essa sociedade, né, que vivia em função disso. Mas em um outro vídeo eu explico isso certinho pra vocês entenderem melhor, mas enfim, no fim das contas é esse o propósito de uma democracia racial. E o que o Abdias se questionou naquele momento foi justamente o fato de que, por mais que a gente vivesse dentro de um país que estava tentando sustentar a ideia de uma democracia racial, ele não percebia no palco dos teatros brasileiros pessoas negras protagonizando papéis importantes dentro do palco ou no cinema, ou seja, ele percebia que, na verdade, essa ideia de uma democracia racial era uma grande mentira, porque as questões raciais não eram tão bem resolvidas no país como se acreditava, ou como estava tentando fazer com que fosse acreditado, sabe? E aí, o que acontece, então, né? Ele volta pro Brasil com essa ideia muito certa de que ele iria abrir um espaço em que pessoas negras pudessem representar papéis importantes. Ele iria criar a própria companhia de teatro para poder colocar essas pessoas negras para atuar. Uma vez que, em muitos casos, essas pessoas negras não tinham nem a oportunidade de aprender a atuar. E aí, o que acontece, então? Ele chega com o projeto, ele encontra pessoas que topam participar desse projeto. E aí a gente vai agora entender um pouquinho no que consistia, afinal de contas, o teatro experimental. Por que ele precisava e por que o Abdias ele pensou nesse projeto que atuaria nessas três frentes, né, da educação, da cultura e da arte. Bom, vamos pensar aqui em 1944, período Vargas aí ainda, e também um tempo muito recente de que a escravidão acabou no país. Então, assim, a escravidão fazia pouquíssimo tempo que tinha acabado. Essas pessoas negras estavam à margem dessa sociedade, né? Estavam nas periferias, nas favelas, não tinham muitas possibilidades de mobilidade social, de ascensão social. Então, você não encontrava, por exemplo, muitas pessoas negras na universidade naquele momento. E o Abdias, ele percebia uma coisa muito importante, assim, ele fez uma observação muito importante, muito sensível e muito certeira de que os discursos acadêmicos, inclusive o discurso que fundamentava essa ideia de uma democracia racial, ele partia justamente de pessoas, na maioria dos casos, de pessoas brancas que estavam tentando pensar as relações raciais no Brasil. Só que não necessariamente essas pessoas estavam indo para essas periferias, estavam conversando com essas pessoas negras, estavam de fato tentando entender como as dores que essas pessoas negras viviam, as experiências cotidianas que essas pessoas negras viviam, enfim. Então era um discurso muito distante da realidade mesmo, sabe? Do que de fato essas pessoas vivenciavam no seu dia a dia. E como o Abdias ele estava transitando entre esses dois lugares, né? Ele decidiu que o que ele faria com o teatro experimental seria diferente disso. Ele queria partir
da escuta dessas pessoas, do que essas pessoas iriam trazer como pauta. E aí ele vai fazer um movimento de, primeiro, alfabetizar essas pessoas, por isso que a educação era importante. Além disso, além de alfabetizar as pessoas, né, que participavam do teatro experimental, ele também promovia debates e discussões sobre questões étnicas, culturais, sociais, políticas. Então, assim, era uma alfabetização em uma grande escala. Eles não só aprendiam, por exemplo, a atuar. Não tinha só oficina para eles aprenderem a atuar, para, enfim, eles interpretarem e tudo mais, ou para serem alfabetizados, saberem ler, escrever e tudo mais. Mas era um movimento que buscava justamente trazer conscientização, porque ele entendia que naquele momento a maioria daquelas pessoas negras não se identificavam enquanto pessoas negras, ou não sabiam o que de fato significava essa identificação. Então ele tentou proporcionar que esse espaço do teatro experimental fosse um lugar onde essas pessoas pudessem aprender também um pouco mais sobre a cultura africana, sobre a cultura afro-brasileira, mas também fosse um lugar onde elas pudessem se queixar das suas dores, das suas angústias, das suas experiências, enfim, cotidianas, que elas pudessem ter também no teatro experimental esse espaço de troca. E isso é muito valoroso, porque é a partir disso que começa também a se propor ações que pudessem realmente atender às necessidades dessas pessoas, sabe? Então ele vai fazer mais ou menos esse movimento. E a cultura é isso, é trazer essa representatividade africana, é entender o que era essa África antes desse processo escravocrata, entender o que é essa África dentro do Brasil, que afinal de contas a gente mantém ou a gente ressignificou nesse processo aí de escravização, de colonização. Então ele atuava em diversas frentes nesse sentido. E aí a arte, ela vai ser não só no sentido de que essas pessoas vão estar sendo preparadas para poder atuar, mas também no sentido de que ele vai buscar criar peças que falem justamente de todas essas pautas que vão estar sendo trazidas dentro do teatro experimental. Então, todas as trocas, todas as experiências, todas as vivências que vão estar sendo trazidas ali dentro daquele espaço vão se transformar em muitas das peças que fizeram sucesso do teatro experimental. O objetivo dele era justamente extrapolar essa fronteira, assim, dentro daquilo que é mais discursivo, sabe? E às vezes é um discurso que não estava muito pautado na realidade da pessoa negra no Brasil da década de 40, sabe? E ele vai tentar entender essa realidade, vai tentar trazer essa realidade para os palcos do teatro. Aí, a gente tem que pensar, então, quem são as pessoas que participavam, né, desse processo? Bom, como eu já falei, né, essas pessoas negras estavam à margem da sociedade da década de 40, coisa que não mudou muito drasticamente, né, daquele tempo pra cá. Mas na maioria dos casos eram empregadas domésticas, operários, pessoas favelados, pessoas sem emprego fixo ou sem qualquer outro tipo de ocupação que faziam parte do teatro experimental. Inclusive, a primeira turma de alfabetização, né, do movimento teve cerca de 600 pessoas entre mulheres e homens negros. Então, assim, realmente é um impacto muito forte, realmente é um ato e um movimento revolucionário, e é por isso que eu tô trazendo ele aqui, porque eu amo de paixão. Bom, mas vamos lá. São muitos nomes, a gente vai pausar a tela aqui agora para colocar esses nomes aí para vocês, de algumas das pessoas que passaram pelo teatro experimental, e o nome que automaticamente a gente vai se lembrar, né, que representou muito, que foi muito a cara do teatro experimental, é a Ruth de Souza, essa mulher linda, maravilhosa, perfeita, nunca errou. Enfim, ela é o símbolo, né, desse movimento, que foi muito incrível, uma atriz incrível, enfim, maravilhosa. Vamos colocar a foto dela aí pra vocês. E aí a primeira peça, né, que vai ser representada depois que o teatro experimental foi fundado, né, e que causou todo o burburinho que causou, a primeira peça que vai ser encenada vai ser justamente o Imperador Jones, que foi a peça que motivou o Abdias a criar o movimento, enfim, a investir nesse projeto.
Então eles vão encenar, né, essa peça, conseguiram a autorização do próprio escritor da obra, e ele não só autorizou que eles fizessem a adaptação, né, para o teatro brasileiro, mas também incentivou que o Abdias continuasse no movimento, que ele continuasse no ativismo e, enfim, no projeto que ele estava ali encabeçando, justamente pela importância que se tinha, né. E que bom que ele continuou, né? A peça foi, então, encenada, a primeira apresentação da peça foi no Teatro Municipal, e por isso que o Emicida faz essa abordagem, né? Por isso que ele cita o teatro experimental no documentário dele. Para quem não assistiu, a primeira apresentação foi então lá, só que ele só pôde apresentar por uma noite, não foi permitido que ele repetisse a apresentação em mais outros dias. Porém, foi extremamente simbólico, e foi muito simbólico justamente porque as questões raciais no Brasil eram tão, e continuam sendo, né, tão difíceis de serem encaradas e de serem discutidas e debatidas, que o que acontecia é que mesmo com a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi extremamente progressista, extremamente revolucionária em vários aspectos artísticos brasileiros, enfim, em questões sociais também, mesmo naquela circunstância não se falou sobre questão racial, não se abordou essa questão. Então, essa ação do teatro experimental foi realmente muito significativa dentro desse contexto, sabe? Mas nem tudo são flores, né? Afinal de contas, o teatro experimental, ele vivenciou ao longo da sua trajetória duas grandes ditaduras no Brasil, na verdade. A primeira ditadura foi a do Vargas, né, do Estado Novo, e a segunda foi a ditadura civil-militar de 1964. Então, nem todas as ações do teatro experimental eram bem vistas. Vamos lembrar aqui que eles não só atuavam ali junto com a comunidade, mas eles também tinham ações de resistência mesmo, de proposição de leis, enfim, eles atuavam ali politicamente em todos os âmbitos. Por isso que eu particularmente considero um movimento muito completo, porque ele realmente ia em várias direções e de uma forma muito bem articulada, e por isso que ele é tão significativo. Tanto que em 1946 eles tentaram colocar uma lei que criminalizasse a discriminação racial, né? Colocasse a discriminação racial como crime lesa pátria. E também nesse mesmo projeto de lei eles propunham medidas para que se erradicasse mesmo essa discriminação racial. O projeto ele até foi para frente, porém não foi finalizado do mesmo jeito que ele foi proposto. Assim, houveram muitas mudanças que praticamente alteraram a ideia original do projeto. Porém, houveram tentativas e houveram diversos outros movimentos. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o texto que eu estou usando de base, que foi escrito pelo próprio Abdias do Nascimento. Ele conta a história do teatro experimental, e ele vai falar um pouco de outras peças que foram trabalhadas, que foram, né, encenadas pelo teatro, e vai falar também dessas ações políticas que eles desenvolveram. Enfim, vai estar aqui na descrição, depois vocês leiam, é um texto muito fácil de ler, ele escreve lindamente, é maravilhoso. Enfim, e aí, né, como eu tô aqui falando de que nem tudo são flores, né, além, né, do fato dessa lei que foi, de certa forma, extremamente modificada para caber ou para atender os interesses daquele governo da época, eles tentaram também participar de um festival que era um festival muito significativo, e acabaram sendo podados disso, né? Eles tinham encenado a peça Além do Rio, apresentado a peça Além do Rio, e surgiu em 1966 o primeiro festival de artes negras mundial, assim, que ia acontecer em Dakar, no Senegal, em comemoração à independência do Senegal, né, que aconteceu naquele ano. Só que era um evento organizado pela Unesco. Eles precisavam da autorização do governo para poder participar, né, porque eles iriam, de certa forma, representando a arte negra do país. E eles precisavam que o governo, então, aceitasse, né, essa representação. E não foi o que aconteceu, eles não aceitaram. É claro que naquele momento eles escreveram uma carta e publicaram nos jornais, denunciando o que tinha ocorrido, né. Mas até o próprio Abdias diz isso, que esse episódio, ele foi um episódio que
realmente marcou algo do tipo: nós não representamos a causa perante o olhar do Estado, né, o olhar do governo, eles não representavam a causa, sendo que, na verdade, eles estavam há mais de uma década lutando pela causa racial no Brasil. Foi realmente um episódio que marcou nesse sentido pela falta de reconhecimento mesmo. Porém, todavia, entretanto, foi um movimento incrível, foi um movimento muito completo, como eu falei, que realmente gerou muitos frutos positivos e uma movimentação muito grande. Eles trabalhavam muito com a questão da autoestima negra, então não era só sobre você se identificar, mas sobre você gostar do que você vê no espelho também, sabe? Então, foi realmente um movimento muito completo, especialmente pra época em que ele estava atuando, assim. Não contando da forma como eu tô contando, parece que foi uma sucessão de coisas muito fáceis, mas não é assim que funciona em nenhum processo histórico, assim, não foram coisas tão fáceis. Ele mesmo narra vários dos desafios que foi surgindo no meio do caminho, as dificuldades que foram aparecendo, a falta de apoio, que era muito grande também. Então, mas mesmo assim ele prosseguiu com o objetivo e o Teatro Experimental do Negro se tornou um símbolo muito grande de resistência. Claro que foram muitos os desafios, né? Não só esses que eu tô aqui citando, o Abdias até fala um pouco das dificuldades do processo, da falta de apoio que eles tiveram, enfim, das coisas que eles perderam no meio do caminho também, enfim, mas foi muito completo justamente por essa percepção muito sensível e muito certeira do Abdias de que não bastava só o discurso ou não bastava só olhar de longe para o que estava acontecendo no cotidiano daquelas pessoas negras. Era preciso agir naquilo, era preciso escutar aquelas pessoas e acolher aquelas pautas e fazer alguma coisa a respeito. E ele fez. E ele fez de uma forma muito linda, de uma forma muito eficaz também, porque eu acho que a arte, independente de qual contexto seja, ou enfim, de qual vertente seja, ela comunica muito e ela comunica de uma forma muito profunda. Então, foi realmente um projeto muito completo, por isso que eu particularmente gosto tanto. E aí, o que acontece, né, como que a gente pode então pensar, por que eu trouxe esse vídeo aqui, essa temática aqui hoje? Eu fiquei muito pensando, refletindo bastante sobre essa questão da própria militância, né, que tá muito em pauta justamente por causa do BBB, mas a gente já fez 3 vídeos aqui falando de BBB, não é disso que eu quero falar, eu quero fazer uma análise um pouco mais geral, assim. Eu acho que dentro desse espaço, dessa terra de meu Deus que é a internet, a gente tem muito discurso. E muitas vezes esse discurso, que é essa fala repetida, às vezes essa fala até reproduzida constantemente, dentro da própria militância, mas também fora dela, enfim, é uma fala que se repete. E às vezes a gente nem entende muito a profundidade daquilo que está sendo dito, ou a gente tá muito distante da realidade do que está sendo dito, sabe? Então eu acho que esse movimento do teatro experimental, ele vem para nos lembrar de uma coisinha muito importante, que quando a gente fala sobre ouvir o outro, é mais do que de repente você ler o que o outro escreveu numa página qualquer, ou você escutar um vídeo, como vocês estão ouvindo esse vídeo agora, mas é você ir até o espaço do outro, porque o espaço em que o outro vive também comunica o que o outro é, também comunica das angústias dele, também comunica das experiências dele, comunica das coisas que ele enfrenta. Então eu acho que esse movimento que é mais prático e que é mais palpável, de repente ele falte um pouco na nossa vivência cotidiana, assim. Eu gosto muito do teatro experimental porque ele traz um pouco essa ideia de que não é só você pensar ou refletir a respeito, você observar as coisas que não estão indo bem, as coisas que estão cheias de problema e você denunciar isso. Não é só isso. É o que você pode fazer além de observar e denunciar. Observar e fazer um post no Instagram, no Twitter, dizendo: ai, nossa, isso aqui foi péssimo. O que você pode fazer?
quais são as ações práticas que você pode fazer, como que a gente pode se organizar em comunidade de uma forma que seja realmente eficaz e efetiva, e não só uma organização, e não que isso seja um problema também, porque não é, mas não só uma organização no sentido, eu vou colocar um exemplo aqui, é um exemplo, não tô querendo dizer, é um exemplo, não só uma organização no sentido eu vou levantar uma bandeira e vou pra rua, não só uma organização nesse sentido, que é válida, que é importante, que a gente tem que fazer, sim. Vamos fazer. Assim que a pandemia acabar, gente, a gente precisa ir pra rua, pelo amor de Deus. Não só esse tipo de ação, mas aquela ação que tá ali no cotidiano das pessoas, que tá ali na vivência das pessoas, sabe? Aquela ação que tá no seu bairro e que atende aquela família que precisa, sabe? Coisas nesse sentido, assim, eu acho que isso é muito efetivo. Eu acho que existem múltiplas formas também, obviamente, né, da gente estar no movimento, da gente lutar pelas causas que a gente quer lutar. Só que a minha observação a partir do que o Teatro Experimental do Negro traz é justamente de que, de repente, não é só o discurso que vai ser tão efetivo quanto ações realmente. Eu acho que a principal reflexão que fica a partir dessa experiência com o Teatro Experimental do Negro é justamente aquilo que a gente pode fazer, mais do que aquilo que a gente pode, de repente, observar e falar a respeito, sabe? O que a gente pode fazer, assim, de efetivo. E eu acho muito genial, e não que seja fácil, assim, né? Essas ações nunca são fáceis, mas são possíveis. Eu acho que o Teatro Experimental mostra isso, mostra que são possíveis. E uma última coisa, né, que eu gostaria de ressaltar, é importante que a gente fale sobre ações como essa do Teatro Experimental do Negro, mas também muitas outras que nos ajudam mais a compreender, assim, que a luta, ela nunca parou, assim, ela nunca nem mesmo deixou de existir. A luta sempre esteve presente e das mais diversas formas. É esse o vídeo, eu acho que não tem mais nada pra falar, nada pra acrescentar, acho que a reflexão final é essa mesmo, vamos pensar nas ações mais do que às vezes no discurso, porque o campo da internet é uma coisa, mas o cotidiano das pessoas é outro, acho que isso já tá bastante claro pra gente, então a reflexão que eu mais fiz foi nesse sentido mesmo. E eu acho que não tem mais nada pra falar. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, os comentários estão aqui, vocês podem comentar à vontade. Não esqueçam de curtir aqui, se inscrever no canal, enfim, compartilhar com as pessoas. E é isso. Não tenho mais nada a acrescentar. Tchau! Pronto? Cortou? Acabou o vídeo? Então tá bom. Finalmente, né, querida?